E para analisar os temas do dia, que são, como sempre, meus convidados Mónica Ferro e Rui Leão Martinho, muito obrigado a ambos por estarem mais uma vez nesta edição das 12. Rui, como é habitual, vou dar as honras à Mónica, se não se importar. Mónica, parece-lhe, e vou direto àquela que é a questão, já aqui falamos um pouco na última semana, mas que com o aproximar da data do deadline, parece-lhe que o Governo vai aceitar esta proposta de Eframovich para a compra da TAP? Bom dia, Hugo. Bem, para essa resposta há um fator que é fundamental, é que é a única proposta que nós temos em cima da mesa. Portanto, nós tivemos antes do processo, antes desta fase do processo, várias declarações de intenção, mas a verdade é que a proposta que nos aparece com condições de ser analisada e com garantias é esta. Portanto, amanhã, em Conselho de Ministros, também já não falta muito, mais 24 horas e saberemos a decisão. A proposta que nós temos em cima da mesa é esta e, portanto, é com esta que nós estamos a trabalhar. Há vários indícios que apontam no sentido de o Governo ter muito interesse nesta proposta. Mas já que a semana passada dissemos que o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, alertou já várias vezes que o facto de haver uma proposta e dessa proposta estar dentro daquilo que seria o caderno de encargos com que avançamos, que isso não significa que ela tenha que ser aceita. Portanto, ela vai ser ponderada e amanhã vai ser tomada uma decisão. Rui, vou lançar-lhe um desafio. Esta semana, numa conversa informal, diziam-me qualquer coisa deste género, ignorando aquele que é o passivo da empresa, que é conhecido, e todos os encargos estão a oferecer pela companhia aérea portuguesa o valor de um Airbus. É verdade, eu também li isso, algures, e penso que é uma afirmação que corresponde em termos de valor, se calhar, àquilo que quer dizer, mas nós não podemos analisar a situação assim. Nós temos que ver que a TAP é uma empresa de aviação antiga, que até ao 25 de abril de 74 era privada e dava lucros, depois foi nacionalizada e tem quase 40 anos de uma evolução em que, mantendo a qualidade, mantendo a assistência, que estes aspectos são importantes, e a manutenção e a segurança dos seus aviões, a TAP tem um percurso em termos financeiros muito negativo. Muitos prejuízos, muitas ajudas de Estado, muito crédito, uma situação que levou àquela que temos hoje. Ou seja, já não há ajudas de Estado porque a Europa não deixa, os bancos têm dificuldade em continuar a suportar a TAP. Veja que hoje, por uma questão de liquidez imediata, é a par pública que faz uma cedência de um valor elevado, que já sabemos que em janeiro tem que ser renovado de novo. Portanto, a TAP está numa situação em que, ou é, tal como a Sabena e a Swissair foram, completamente extinta, e uma nova companhia vai nascer, mas claro que é uma nova companhia que depois tem que contratar tudo de novo a partir do zero, e veja a dificuldade daquilo que a TAP já conseguiu com o seu historial, que é ao hub, às rotas, há a questão da própria manutenção, não só dos seus próprios aviões, mas de outros de terceiros, e portanto, se isto tudo ficar garantido, a venda da TAP não será a partida dramática. Qual é a questão? É que todos gostávamos, e eu também, que a TAP fosse lucrativa, fosse portuguesa e continuasse uma empresa na qual nós tivéssemos a capacidade de confiar que podia continuar o seu percurso. Não é assim. Não dá lucros, só excepcionalmente, tem uma grande dificuldade e uma situação financeira catastrófica e necessita de se preservar nesta tão competitiva também indústria como é a indústria aérea. Não apareceram nenhum daqueles que são, digamos, a primeira divisão, a primeira linha. A Lufthansa, a Air France, a Singapore Airlines, não. Muitos podem ter levantado o caderno de encargos, não apresentaram proposta. Temos uma única proposta sobre a mesa. Claro que há as dúvidas, é boa, é má, tem ou não tem determinado tipo de contornos, não sabemos. Acompanhamos os mídia, portanto, como qualquer cidadão. Agora, a questão fundamental é esta. Se a TAP não for agora vendida, se calhar o caminho é acabar com a companhia. E, portanto, temos aqui uma dualidade que não tem uma terceira opção. Por outro lado, eu acho que garantindo as rotas, garantindo exatamente o hub, garantindo a questão da assistência e da manutenção e garantindo que durante X anos a TAP não pode ser vendida, nós temos aí um número de garantias que não digo que sejam as suficientes, mas são as necessárias para encararmos com alguma positividade esta operação. Posso entender das suas palavras que o Governo, ou que a sua opinião é de que o Governo deve aceitar esta proposta? O Governo não sei se tem alternativa. Porque, como lhe digo, se o Governo recusar esta proposta,
qual é o caminho da empresa nos próximos meses. Se calhar é a empresa ser levada à falência. E, portanto, tal como aconteceu com outras que tinham tanto nome como a TAP, a Sabena ou a Swissair, que eu já citei, elas acabaram por desaparecer. Por outro lado, deixe-me só acrescentar o seguinte: nós não podemos emendar o que está mal feito. Eu pensei que tinha sido muito bom que este governo tivesse seguido o que se fez nos anos 80 e 90 com as privatizações, com uma comissão de privatizações independente, com um processo muito claro, muito transparente, que não nos desse um pouco esta ideia de que estamos quase em ajuste direto. Tinha sido preferível e penso que, em geral, a reação teria sido também, hoje, bastante mais positiva do que aquela que está a ser a 24 horas da decisão. Mónica, também partilha da opinião do Rui de que nesta altura não há sequer um plano, uma espécie de plano B para a TAP. É este que está em cima da mesa e é este que terá que ser aceite, mesmo colocando-se a questão do patriotismo, que de resto também tem sido muito falada, a bandeira portuguesa nos aviões, os nomes portugueses, etc. Os nomes dos aviões. Eu subscrevo totalmente o que o Rui Martinho Leão acabou de dizer. Eu quando lhe disse que havia uma única proposta em cima da mesa, não foi com o sentido de temos que nos render às evidências que este foi o único comprador que aceitou o nosso caderno de encargos. Não, o que eu lhe estou a querer dizer era que nós temos um caderno de encargos muito concreto, que é pesado, e é pesado mesmo para as companhias aéreas de topo. Porque, repare, o que nós temos aqui em cima da mesa são 35 milhões de receitas do Estado, que há quem considere que é pouco, mas a verdade é que nós temos o compromisso de injetar 316 milhões de capitais próprios na TAP, dos 500 milhões negativos que a TAP tem neste momento. Em 18 meses, o comprador, ou o proposto ao comprador, compromete-se a injetar 156 milhões. Assume totalmente a dívida de 1,5 mil milhões. Assume a dívida dos 4 mil milhões dos novos aviões. Isto não me parece um mau negócio para a TAP. Se a isto nós juntarmos o facto de as garantias de que em 10 anos não se pode, não pode vender a sua posição... Se não pode alienar a posição. E que se o fizer, o Estado tem direito à opção. A garantia da manutenção da marca, do hub da Portela e das rotas. Das rotas. Isto a mim oferece-me, enquanto portuguesa, uma grande consagração do meu patriotismo, porque o meu patriotismo significa haver aviões a manter estas rotas a saírem de Lisboa. O facto de lá ter a bandeira portuguesa, eu gostava muito, de facto, acho imensa graça entrar num avião e ter o nome de grandes navegadores, de grandes escritores portugueses, mas para mim o mais importante, enquanto portuguesa, é garantir que o hub fica na Portela, que Lisboa continua a ser uma plataforma muito importante para estas rotas e que eu continuo a me poder deslocar a uma série de países partindo de Lisboa. E deixe-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que quem está disposto a assumir todas estas responsabilidades não o vai fazer para desmantelar a empresa num tempo muito curto. Pelo contrário, isto é uma opção de crescimento. E, portanto, talvez possamos fazer... E não emendar o passado, mas corrigir opções que a TAP teve que fazer por questões financeiras e que a mim, enquanto portuguesa, me custam, como, por exemplo, deixamos de voar para Macau. Isso parece-me uma cedência muito grande em termos de interesse nacional. Deixamos de voar para a África do Sul, não temos voos diretos, porque não fomos capazes de manter, do ponto de vista financeiro, estas rotas. E a TAP tem este passivo enorme. Esta questão da par pública, que não é muito relevante, é um empréstimo que tem que ser revertido, resulta do facto de haver agora um pico e haver um aumento exponencial do número de voos e de passageiros. Nesta época de Natal e final. E que é comum também no verão. Já é habitual. Sim, sim. Portanto, não me parece que isto signifique uma ruptura de tesouraria da TAP, mas com certeza que um investimento desta monta é um investimento que nos vai permitir evitar que o Estado apareça como garante desta necessidade de injeções de capitais. Rui, já lhe coloco outra questão, aproveito aqui a deixa da Mónica, a questão deste empréstimo. A verdade é que, e não partindo do princípio que está numa ruptura de tesouraria, mas a verdade é que é uma operação idêntica à de outros anos, mas até agora era feita pela banca, mas Exatamente. A banca agora não quer assumir riscos. Não assume riscos, fechou um bocado as portas e, portanto, temos esta solução da par pública. Agora, há uma questão também fundamental que é preciso ver. Nós, no momento em que estamos a vender a TAP, e independentemente agora do que já foi considerado sobre o comprador ou a decisão, nós também podemos estar a abrir novos mercados à TAP. Porque repare que é mais fácil adquirir novas pessoas, novos viajantes que venham de sítios que não tinham ligação direta a Lisboa
à Europa, a Portugal, do que dentro da própria Europa. Portanto, se nós tivéssemos sido, ou se fôssemos adquiridos por uma companhia aérea europeia, tínhamos uma duplicação de rotas e, se calhar, muitas delas, a partir de Lisboa, ainda eram anuladas e, portanto, eram substituídas por outras. E faríamos, se calhar, uma triangulação para fazer uma viagem para a Europa, para qualquer cidade mais distante. No caso de ser uma compra feita por um país fora da Europa, o que pode haver aqui é exatamente voos que nós não temos neste momento. Para a América Latina, para certas partes do mundo, onde não temos ligação direta e passaríamos a ter. E esses cidadãos entrariam na Europa através de Lisboa, o que também é importante, é positivo. Rui, olhando, e era essa a questão que lhe queria colocar, olhando para a questão da operação no Brasil, que tem tido também um peso nas contas da TAP, não faria sentido, por exemplo, um spin-off? Talvez. Mas isso é uma questão que quem poderá ver é quem vai comprar. É quem vai depois ver o que é que há de fazer. Agora, há aquele tipo de garantias que a Mónica citou e que são muito importantes. Se forem nesta fase primeira, que é uma fase de anos, mantidos, e se exatamente a empresa fizer o turnaround e começar a crescer e começar a ter um posicionamento diferente, nós, se calhar, dentro de 5 ou 6 anos, estamos a ter uma leitura muito diferente, porque a TAP vai continuar com o seu nome, vai continuar com as rotas tradicionais. E, portanto, a questão de deixar, digamos assim, de ser portuguesa, se calhar, embora importante, porque todos nós somos portugueses e patriotas, se calhar é de sumenos quando virmos uma empresa mais pujante e capaz de cobrir mais do que faz agora em termos de rotas, em termos de destinos e se calhar também até em qualidade de aviões, visto que a qualidade depois a bordo, essa já é considerada uma qualidade, digamos, do melhor que há. Mónica, a mesma pergunta que fiz ao Rui, não faria sentido o Governo, nesta altura, pensar, por exemplo, em vender a parte do Brasil e ficar, ou fechar, e ficar só com a TAP portuguesa que, sem esse peso da operação brasileira, ficaria melhor? Nós temos recebido, posso lhe dizer, nós temos recebido algumas mensagens através das várias plataformas que temos, mas também através do nosso e-mail direto, de pessoas que nos sugerem exatamente isso, dizendo se fizesse um spin-off da Operação de Brasil ou mesmo o encerramento da Operação Brasil. Um dos problemas neste momento é que isso implica custos muito grandes. Fechar a Operação Brasil teria, por exemplo, só em termos de contrato coletivo de trabalho ou de despedimento coletivo, implicaria um custo 300 milhões, 400 milhões, que de facto não é comportável pelo Estado português neste momento. Não podendo haver de ajudas de Estado. Não podendo haver ajudas de Estado. Essa é que é a questão fundamental, é que o Estado não pode intervir na companhia, está proibido pelas leis europeias. Portanto, é uma companhia que tem que se ver com ela própria, digamos assim. E os mercados, embora Portugal esteja a ter uma melhoria do desempenho na ida aos mercados com os juros em mínimos, a verdade é que isso afeta a própria percepção que os mercados têm, os mercados internacionais, do risco das companhias sediadas em Portugal e, portanto, é como alguém dizia no outro dia, as empresas portuguesas são discriminadas pelo facto de estarem sediadas em Portugal, num país que está sob assistência financeira. E, portanto, a opção Brasil, embora em termos teóricos nos pareça uma boa ideia, em termos práticos parece-nos muito difícil, se não impossível de conseguir, porque eu garanto-lhe uma coisa, não tendo falado com a tutela sobre esta matéria, se houvesse hipótese da TAP dar lucro nos próximos anos, não se estaria a alienar a TAP, mas de forma alguma. Este projeto que nós temos agora de consolidação orçamental e de melhoria das contas nacionais é um esforço a médio prazo e, portanto, não enjeitaríamos essa possibilidade se isso nos parecesse sequer possível neste momento. Mas deixe-me acrescentar-lhe uma coisa, Mónica, é que o facto da TAP estar agora, digamos, já em fase final de venda, não é de agora. A TAP esteve nas listas das privatizações desde sempre. Portanto, todos os governos, das várias cores, das várias composições, sempre olharam para a TAP como uma empresa a alienar, porque sabiam o peso e os encargos que uma empresa de aviação arrasta e sabiam também quais eram as restrições europeias. Portanto, nós chegámos agora a um ponto limite. Várias vezes foi falado exatamente que a TAP seria vendida desta ou daquela forma. A própria rota, digamos, Brasil, foi já uma solução em determinada altura, que era para alargar a capacidade da TAP se poder expandir e poder ser uma empresa maior. Portanto, tudo isto agora é consequência de variadíssimas decisões que foram tomadas ao longo do tempo, mas sempre com a ideia de fundo de que a TAP era uma empresa a privatizar. Olhando para este alerta feito pela Corporación América de que outras empresas que estão a concurso para a privatização da ANA podem transferir o hub da Portela para um terceiro país, faz sentido?
Tem algum Não sei, fundo de não verdade? Sei, não posso pronunciar-me sobre uma notícia que acabou de dar, não tenho dados nenhuns. Poderá ser uma hipótese que se calhar é necessário estudar e cuidarmos para que isso não suceda. Mas terá que se ver se isso tem alguma veracidade ou se é uma questão agora de competitividade, neste momento em que estamos também perto de saber quem é que são os compradores finais da ANA. Mónica. De facto, também não consigo comentar mais do que isto. E se me desse um minuto, eu gostava de falar de uma coisa que tem a ver com o processo de privatização da TAP e que é política, uma componente política da qual fizeram bastante eco também, que é esta questão da transparência, que tem mais uma vez a ver com esta questão também até da possibilidade da Portela poder ser transferida. Esta transparência tem sido horizontal a estas privatizações, a todas. Não, mas repare, na realidade, ainda hoje estava a ouvir uma crítica e foi isso que me suscitou o lhe pedir para gastar um minuto nisto. Ainda hoje estava a ouvir uma crítica de que a tutela não estaria a dar conta ao sindicato, os pilotos das várias demarches. Neste momento a tutela está reunida com uma plataforma que foi criada há 15 dias, portanto com esta plataforma de facto ainda não tinha reunido, mas está reunida com eles exatamente para discutir este processo de privatização. A tutela tem-se reunido com os pilotos da TAP em várias fases deste processo de privatização. A comissão que está a analisar esta questão e que está a analisar as privatizações é uma comissão que é liderada por uma pessoa que é insuspeita, vem de um grande regulador, nem sequer tinha sido uma nomeação para a ANACOM pelo governo do PSD, portanto nem sequer se pode dizer que era alguém que estava perfeitamente engajado ideologicamente com o projeto, não, foi alguém que foi recrutado pela sua grande competência. Além de que, no final deste processo, como decorre da lei, tudo isto vai ser analisado pelo Tribunal de Contas e, portanto, nenhum processo vai poder ser concluído sem ter o aval do Tribunal de Contas. E, portanto, politicamente, choca-me ver esta acusação de uma falta de transparência. Talvez pudesse ter havido alguma celeridade na criação da Comissão de Privatizações numa fase muito inicial. Reconheço e assumo parte dessa crítica. Mas há também aqui uma tentativa de mostrar ou de lançar algum cinzentismo, algum obscurantismo sobre estas decisões que não é verdade. Esta decisão que agora aqui levantou e que de facto é uma questão muito interessante, que com certeza nos vai ocupar hoje, de saber se estar-se a preparar uma mudança desse tipo. É uma questão que está a ser discutida neste momento num processo que ainda está em curso e, portanto, tem alguma componente de sigilo, como todos os processos negociais, sejam eles empresariais, sejam eles diplomáticos, tem sempre. Isto não significa que estejamos a preparar uma privatização sigilosa ou na calada, ou uma decisão desse ponto de vista. Era só esta a nota que eu queria deixar, de que a transparência é uma questão muito importante neste processo. Última questão, Rui. Parece-lhe que daqui a uns... É sempre aquela pergunta para $1 million, mas poderemos ter daqui a alguns anos uma TAP a dar lucro, uma TAP já não... Essa é a expectativa, penso eu, a dar lucro, a ter, como eu lhe dizia, a mesma qualidade de serviço, até se possível melhor, é sempre possível melhorar, a ter efetivamente uma expansão da sua atividade e a dar lucro, porque é efetivamente importante que as empresas deem lucro. Se não derem lucro, não têm estabilidade, não mantêm os postos de trabalho, não criam novos postos de trabalho, não estão competitivas. Portanto, essa expectativa é que temos todos para esta e para todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, porque há empresas públicas que terão sempre lucro. Não é ser o essencial público ou privado. É estar dirigida para ser eficiente, para ser eficaz, para ser competitiva ou não. E realmente a TAP, nos anos já longos, tirando, como eu lhe disse, algumas exceções muito excepcionais, tem sido uma empresa sempre com dificuldade em gerar lucros. Rui Leão Martinho, Mónica Ferro, muito obrigado pela vossa presença nesta edição das 12.